10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Bom dia! Sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui pela PAN, mais uma edição da nossa revista radiofônica. É o Morning Show que traz informação, prestação de serviço, entretenimento, tudo isso no papo dessa terça, 27 de agosto de 2019. A diplomata, fada sensata, poderia dizer, em meio à troca de farpas entre Bolsonaro e Emmanuel Macron, a cantora Gretchen se solidariza com a primeira-dama francesa. O presidente do Brasil havia endossado numa rede social um comentário debochado de Brigitte Macron. VMA 2019, Taylor Swift é a grande vencedora do prêmio de música da MTV. Ensaio sobre a política. O que pensa o primeiro cego eleito para a Câmara dos Deputados, hein? Apontado como um dos principais nomes da renovação política do Brasil, Felipe Rigoni é o nosso convidado de hoje. E esses são os destaques do Morning Show que está apenas começando. E você aí, nosso querido espectador, nosso querido ouvinte, é convidado de honra. Vem com a gente até às 11h30. Seguimos aqui. Ô, Vini... Graças a Deus. Você viu que ela tá de volta, Graças a Deus. Olha lá. Que falta que essa menina faz. Não dá pena. Paulinha, voltamos aos eixos. Bom dia, querida. Bom dia, Edgar Piccoli, queridos ouvintes maravilhosos que me mandaram muitas mensagens, alguns desejando que eu fosse embora para sempre, outros mais amorosos, dando aqueles saudades. A esmagadora maioria morrendo de saudades da fada sensata do Morning Show. Para o arrepio dos detratores, ela está aqui com esse sorriso largo para nos encantar, nos alegrar, nos iluminar nestas manhãs. Paulinha, temos uma hashtag para chamar de nossa? Temos, Ed, estamos cheios de referências hoje aqui no Morning Show, eu vi aí na chamada, eu sei que você gosta muito do ensaio sobre a cegueira do Saramago, né, Ed? Dos meus escritores favoritos da língua portuguesa, é incrível, né? Eu adoro Saramago. Inclusive, para quem não leu ou leu e não sabe, tem o filme que é dirigido pelo Fernando Meirelles, que também é bem legal, tem Alice Braga no elenco, aliás, é um grande elenco internacional, inclusive. Bom, a gente vai fazer uma adaptação desse nome e vamos para os assuntos mais comentados do Brasil com a hashtag ensaio sobre a política, Edgar. Ele tem a ver esse paralelo, hein? Essa coisa da carência da visão, né? O que é chamado da cegueira branca na obra do Saramago ali, que causa uma desestrutura, assim, quebra as estruturas sociais, faz o homem refletir sobre a sua própria maldade, né? E tem tudo a ver porque as pessoas ficam cegas de amor ou ódio por seus representantes. Tem gente que releva coisas que determinadas pessoas fazem, não cansam de passar pano. Tem gente que não cansa de esculhambar outras pessoas. A cegueira é também uma linha limítrofe de amor e ódio. Tá aí. Então vai lá, gente, vai pro Twitter, hashtag ensaio sobre a política, posta seu gif, seu meme, você pode mandar perguntas também pro deputado Felipe Rigoni, comentar as outras pautas aqui do Morning Show. Bem-vindos, queridos ouvintes. Boa, e aqui pelo WhatsApp, mensagens em vídeo, tá bom? Grava com o celular na horizontal pra você aparecer bonitona, aqui no na nossa enquete de hoje, que tá aberta, na verdade. Você pode comentar sobre qualquer um dos nossos temas aqui, das nossas pautas no Morning Show, tá bom? Manda aí 11 931 17 1009 o seu vídeo pra gente. No mais, você nos acompanha em imagens pelo aplicativo da PAN, também pelo portal jp.com.br, em nossa transmissão no nosso canal no YouTube e também nas mídias sociais. Estamos lá no Instagram e no Facebook, tá bom? Todo mundo convidado a passar a próxima hora e meia colado aqui na PAN, porque o Morning Show tá apenas começando. Vamos, Boniton. Boniton, bonitona. Seguindo aqui, vamos lá. Olha, é o seguinte, hein? Vamos tratar aqui já desse ponto aqui para abrir o programa com você. Continuo com você, Paulinha. Tava com saudades. Os ouvintes também. Vamos seguir aqui. Quero saber como é que foi ontem o VMA. Aquele prêmio da MTV americana. Já vou até tocar aqui uma das principais vencedoras aqui, vai. Taylorzinha, Edgar. Taylorzinha
Ela concorria a 10 prêmios, ela e a Ariana Grande estavam ali nas indicações e ela acabou levando 2 pra casa. A Ariana Grande levou um como melhor cantor e tal, só que ela não pôde receber, que ela tá em turnê pela Europa. Então a Taylor Swift realmente roubou a cena toda, Edgar. Ela se apresentou também e levou as categorias de videoclipe do ano e vídeo do bem, com You Need to Calm Down, que é exatamente essa música que a gente tá ouvindo agora, e que no clipe tem várias presenças de ícones da cultura LGBTQ lá dos Estados Unidos, como a Ellen DeGeneres, Laverne Cox, RuPaul, entre outros. O clipe é assim, forrado de personalidades e todas para endossar uma ótima causa, que é a causa de simplesmente se assinar isso. Ela pede, no fim do clipe dela, o Equality Act, que é, na verdade, o quê? Se tratar igualmente todos, não importa como se definem, quem amem perante a lei. Ao final desse videoclipe da Taylor Swift, ela inclusive pede para que as pessoas assinem o abaixo-assinado, já tem 500 mil de assinaturas, então é uma ferramenta forte de pressão à Casa Branca. E a Taylor Swift aproveitou esses 2 momentos dela de vencedora para fazer a sua pressão em cima desse assunto, que é a temática do seu clipe, da sua apresentação ali na noite do VMA. Então, em um dos discursos, ela abriu espaço para o amigo artista, o Todrick Hall, e ele foi lá e falou sobre como foi a vida dele, criança, crescendo no Texas, e ouvindo sempre as pessoas dizerem o que ele poderia ou não ser nessa vida. Ele fala que queria ser a Ariel, da Pequena Sereia. Então, você imagina o que é que isso causava ali para ele na infância. E aí, ele mandou um recado assim, ó: se você é uma criança vendo esse show, que é diferente e se sente incompreendida, nós nunca precisamos tanto de vocês para compartilhar sua arte, sua história e sua verdade com o mundo. Não importa como você se identifica ou quem você ama. Então foi um discurso muito legal, ele foi super aplaudido. E depois, quando a Taylor foi receber de videoclipe do ano, que é uma votação de público, ela falou que ficou muito feliz, porque se as pessoas votaram nesse clipe, que tem uma mensagem assim tão clara, isso mostra que muita gente mesmo tá querendo ver um mundo onde todos são tratados de forma igual, não importando quem você ama ou com quem você se identifica. Então... E o Todrick é tudo, gente. Vocês não conhecem o Todrick Hall, vocês deveriam. Ele é meio famoso no Brasil por ter sido jurado de RuPaul's Drag Race algumas vezes. E é protagonista de Kinky Boots, um musical lá na Broadway. Ele arrasa muito, assim. Ele tem é uma meio carreira tudo, muito né? sólida. Ele é youtuber, coreógrafo, cantor. Ele é tipo um artista multifacetado. E dessa vez a Taylor não teve o Kanye roubando o prêmio dela. Não roubou o prêmio, e teve também até um chamado pela Amazônia. O J Balvin, que participou com a Rosalía da música Com Altura, aproveitou a hora ali de agradecer ao prêmio de melhor música latina para dizer: olhem pela floresta amazônica, precisamos de ajuda, a floresta está queimando, precisamos da ajuda de todos para salvar a nossa floresta, Edgar. Boa, seguimos aqui no Morning, vamos falar de política agora. A Polícia Federal finalizou um relatório em que aponta indícios de que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, cometeu crimes de corrupção passiva, falsidade ideológica eleitoral e lavagem de dinheiro, envolvendo repasses aí da Odebrecht. Zé Maria Trindade, diretamente de Brasília. Zé, esses repasses eram investigados pela Lava Jato, é isso? Conta pra gente, bom dia. Por ter foro privilegiado, ficou no Supremo, né? Muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Edgar, eu estranhei a repercussão ontem no Congresso Nacional. Os líderes estavam muito tranquilos, aceitando, né? E dando a impressão de que o Congresso ficou anestesiado diante de tanta denúncia. São denúncias graves contra o presidente do Poder, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e consideradas normalmente. Antes eram estardalhaço. Pedido de CPI, investigação, apresentação de denúncia no Conselho de Ética, agora entra na normalidade. São denúncias graves e não é à toa, é a conclusão de um inquérito, de um processo realizado pela Polícia Federal. E chegou à conclusão que o presidente da Câmara realmente praticou estes 3 crimes, né? Corrupção, falsidade ideológica, né? Burla de documentos e lavagem de dinheiro. Eles chegaram à conclusão de que houve mesmo 3 repasses da Odebrecht para o Rodrigo Maia. E atenção, o Caixa 3, Caixa 2 e Caixa 3 de campanha. Caixa 3 eu explico. É o seguinte, a Odebrecht é que paga a propina em forma de doação, mas esse dinheiro vem de um outro grupo, neste caso aí,
veio exatamente de uma empresa na área de cerveja, uma cervejaria, e seria o Caixa 3, porque não exatamente da quem ele tinha combinado. Esse é o chamado controle remoto. Os deputados e senadores aqui têm controle externo, né? E exatamente de quem domina, de quem faz a doação, que para a polícia é corrupção passiva. O ministro do Supremo, Edson Fachin, deu 15 dias para o Ministério Público decidir se denuncia ou não o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. E a procuradora-geral Raquel Dodge, ali no final de mandato, é que vai decidir. Mas é uma situação grave e mostra, inclusive, o pai do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, o César Maia, ex-prefeito do Rio de Janeiro. São 3 repasses ali, Edgar, e pelos valores humilham-os demais, viu? Deixa longe o PT. O PT que está acostumado lá com milhões, o Rodrigo Maia recebe lá 300 mil, 400 mil, no máximo 750 mil, viu? Ô Zé, é uma lástima, né? A gente ri porque parece até piada, né? Isso, Caixa 3 agora, você falou. É meio que a história do criminoso que se utiliza já de um esquema feito por outro criminoso para viabilizar o seu ato ilícito, né? É um absurdo, Caixa 3. E 2 coisas estranhas aqui que eu não me acostumo. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu fiz um juramento interno de não acabar com minha indignação nunca. E não paro de ficar indignado. E vejo o Congresso Nacional achando normal, não houve estardalhaço. E isso é uma questão de estardalhaço, sim. É um presidente da Câmara, né, sendo alvo de um inquérito da Polícia Federal e prestes a ser denunciado, né, pela Procuradoria-Geral da República. Outra normalidade é esse ato da política ser financiada com dinheiro exatamente para dominar o Congresso Nacional. A situação muito grave e é considerado normal, não há mais pedido de cassação, nem instalação de CPI, nem nada. É como se fosse normal, a situação muito complicada para a política nacional. Ele se tornou um líder aqui em Brasília, é uma referência hoje, se considera o fiador da estabilidade da política, por ausência total de líderes. Até então, Edgar, os líderes aí nos últimos anos são formados com dinheiro. Quem tem mais doação de campanha se transforma em líder. Acabou, então nós vivemos agora um apagão e os novos líderes estão sendo gestados. Sim, e como poder vislumbrar qualquer melhoria, qualquer avanço em todas as áreas econômica, social do país, se o que a gente percebe e fica evidente através disso que a gente exatamente está falando, é que o que domina mesmo e o que decide é o poder econômico de pessoas que se submetem a esses atos que Quem tem o controle remoto, eu chamo de controle remoto. É isso. E olha, e o Maia, bom, para seguir ali naquela resposta default dos políticos, né? Ele diz o seguinte, que as doações foram legais. Eu nunca vi um político pego aí, ou suspeito de algum ato ilícito, flagrado em alguma atitude suspeita no cometimento de atos ilícitos, dizer, não, olha, de fato, eu utilizei o Caixa 2, eu cometi irregularidades, podem me punir. Todos eles vão para esse lado. Não, mas o dinheiro, isso era o partido que administrava, eu não cometi nada errado. Pois é, né? Olha, Edgar, só para concluir aqui, Caio, desculpa. Imagina. Mas alguns admitem o Caixa 2 como forma de dizer que não é corrupção e sim Caixa 2 uma pena menor, né? Admitem para reduzir a pena. E queria dizer, Caio, que é o seguinte, o Supremo está super atrasado nesse processo, ele tem ainda que definir alguns pontos, né? Analisar com base na Constituição. Um deles, né, é a captação de provas, né, tipo de provas, e o mais importante é esse, Edgar. Se esse chamado Caixa 2 e Caixa 3, se a doação de campanha, eu odeio esse termo doação de campanha, ninguém doa nada. Você acha que o empresário vai doar 10 milhões para alguém? Ele está comprando mesmo, está investindo para um retorno depois, né? Veja bem, um Teleton e tal, recolhe aí 15 milhões, um empresário doa, né? Eu detesto essa palavra para um político, 10 milhões, quer dizer, tem alguma coisa errada nisso. E o Supremo, num determinado momento, vai ter que definir se isto é lavagem de dinheiro, se isto é corrupção, ou realmente Caixa 2 é uma coisa normal em campanha, e isso vai ser definido depois. Grande Zé Maria, para mim é um alento aí ouvir o seu depoimento, as suas palavras, eu que muitas vezes sou criticado pelo meu idealismo, até
até pela ingenuidade, eu espero também não perder a minha indignação ao longo do tempo, né? E esse inquérito da Polícia Federal, ele vai imputar, como bem colocou o Zé, 3 crimes distintos, né, ao Rodrigo Maia. Então, corrupção, lavagem de dinheiro e esse terceiro ilícito aí batizado de Caixa 3. E aqui vale a pena esmiuçar um pouquinho mais dessa prática criminosa para o ouvinte. Bom, o Caixa 2 eleitoral, todo mundo sabe, é aquele dinheiro não contabilizado e não informado, né, ao Tribunal Superior Eleitoral na prestação de contas das campanhas. Ele é utilizado para financiar ilegalmente uma campanha política, geralmente com verba de corrupção. Já o Caixa 3, como o Zé observou, é uma burla muito mais sofisticada. Ela oculta o verdadeiro doador da campanha. Então, utiliza-se uma empresa para fazer uma doação com aparência legal. É por isso que o Rodrigo Maia se safa com essa resposta padrão. Mas a empresa, ela é reembolsada e recompensada pelo doador verdadeiro por meio de outras transações comerciais. E aí, geralmente, pagas também com verba de corrupção. Então, na prática, certo? É propina da empresa A para o candidato, disfarçada de doação da empresa B para esse mesmo candidato. E a Operação Lava Jato apurou que o Grupo Petrópolis lavou nada menos do que 329 milhões de reais nesse esquema de Caixa 3 para a Odebrecht. Haja cerveja. E, segundo o relatório da Polícia Federal, o Rodrigo Maia e seu pai foram beneficiários diretos, né, dessa fraude eleitoral, que também envolve corrupção e lavagem de dinheiro. O Zé Maria, ele observou muito bem o fenômeno da normalização do escândalo político, né? É uma lástima isso. Mas vamos falar então de outro poder, a imprensa. Esse indiciamento tem que ser um divisor de águas na relação da grande imprensa com o senhor Rodrigo Maia. Porque se antes ele era apenas um cara potencialmente corrupto, certo? Por ser um entusiasta do toma lá da cá, por andar em tão má companhia e por compor e liderar o Centrão, agora ele se torna provavelmente corrupto, conforme convicção formada pela Polícia Federal no inquérito de 150 páginas, certo? Então, assim, pelo princípio da presunção de inocência e pela fase aí, embrionária desse processo, que sequer se tornou denúncia, não se pode afirmar ainda categoricamente que estamos diante de um corrupto na presidência da Câmara Federal. Não sejamos levianos. Mas há indícios nesse sentido e a imprensa tem sim que mudar a sua atitude condescendente e subserviente com o Maia. Nós temos uma imprensa que, por detestar o novo governo, se prostrou de joelhos aos pés do Congresso e do seu maior articulador, a ponto de ficar parecendo que todo o jornalismo brasileiro se tornou parlamentarista do dia para a noite. Pois bem, agora é a hora da imprensa, e não precisa aqui nem fazer uma autocrítica, basta ligar os pontinhos, ainda que de forma tardia e ainda que de forma retroativa. Por que será, né, que o Rodrigo Maia, ele fatiou, ele alterou e se sentou em cima do pacote anticrime, que tipificava o Caixa 2 como crime no Código Penal? Por que será? Por que será que ele se irritou tanto com o ministro da Justiça a ponto de ofendê-lo publicamente de forma gratuita? Né? Por que será que na calada da noite, numa votação simbólica e sem cumprir o rito adequado, ele aprovou uma lei de abuso de autoridade que intimida policiais, delegados, promotores e juízes? Por que será? Fica aí como um trabalho extra, né, uma lição de casa para os especialistas e os analistas da grande imprensa. Eles estão atrasados. Nós já comentamos tudo isso e mais um pouco aqui no Morning Show. O ouvinte da Jovem Pan sabe muito bem quem é e quem não é o Rodrigo Maia. Para fechar, Zé, uma linha sua. Olha, Edgar, a política roda, continua, mas esse método fraudou as duas bases, eu diria até da civilização. Os historiadores dizem que o mercado, né, a companhia limitada, é a origem de tudo, porque daí que surgiram outras invenções. Então, a maior invenção da humanidade é a companhia limitada. A segunda é a democracia. E essas pessoas, lidando assim, acabaram com o mercado, porque essas empresas não disputam o mercado, elas compram, né, lideranças e artificializam, e também compram a democracia. A Dilma, para ganhar do Aécio, gastou mais de R$1 bilhão. E o Aécio quase isso para tentar ganhar da Dilma, né? E a gente não pode esquecer que tem uma leniência com o Caixa 2 também dentro desse governo. A gente não pode esquecer que o Onyx Lorenzoni, que foi o primeiro nome indicado para compor esse governo, foi acusado de Caixa 2 e, segundo o nosso ministro da Justiça, já se arrependeu e pediu desculpas, então tava tudo bem. Desculpa
não é suficiente. Caixa 2 tem que ser considerado crime. E Zé, sobre isso que você falou ao final da tua frase aí, me lembro muito nitidamente na campanha dessas próprias empresas, a JBS, a própria Odebrecht, distribuindo essas verbas em valores iguais para os dois espectros políticos, os dois lados. Quer dizer, é um ganha-ganha. Ganhou esse aqui, tô junto. Ganhou aquele lá, também tô junto. E esse foi o modus operandi de muito tempo na política brasileira. Quem sabe ainda persiste, mas há de acabar, pelo menos na modesta esperança, Zé. Obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho aí em Brasília. Muito bem, obrigado. Bom dia. Vamos seguir aqui no Morning Show? Olha, vamos dar uma alegre. Você gosta, né, Vini? Eu, né? A dona dessa voz aqui, ó, se meteu no que a gente pode chamar de um conflito diplomático entre Brasil e França. A Gretchen pediu desculpas a Emmanuel Macron por uma postura de Jair Bolsonaro. Vamos contar a história, Vini? Nada como uma verdadeira diplomata, na verdade, Edgar, respeitosa, que tem vivência no exterior, que sabe falar vários idiomas, como a própria música aí nos mostra, né, o melô do Piripiri, para tentar resolver esse embate aí entre Bolsonaro e Macron, que em meio a toda essa polêmica aí da Amazônia, Edgar, teve um comentário feito pelo Facebook, um meme no Facebook, que foi endossado pelo Bolsonaro em tom de deboche e obviamente que não caiu bem para o presidente francês. Esse meme trazia a foto do Macron com a sua esposa, a Brigitte Macron, e embaixo a foto do Bolsonaro com a esposa dele, a Michelle Bolsonaro. Sim. E a legenda dizia o seguinte: entende agora por que Macron persegue Bolsonaro? Querendo dizer que o Macron teria inveja do Bolsonaro, porque a mulher do Bolsonaro, a Michelle Bolsonaro, seria muito mais bonita que a Brigitte Macron, que tem 24 anos a mais do que o presidente francês. E aí ontem, Edgar, durante entrevista coletiva, o Macron deu algumas respostas aí ao Bolsonaro, não só por este comentário dele, como também por um comentário feito pelo ministro da Educação, Abraham Van Traub, pelo Twitter, que disse o seguinte: os franceses elegeram esse Macron, porém nós já elegemos Le Ladron, que hoje está em Jauladon. Ferro no cretino do Macron, não nos franceses. Foi o comentário do ministro da Educação, Abraham Van Traub. E aí ontem, durante essa coletiva, Edgar, o Macron falou que provavelmente aconteceram alguns maus entendidos com o presidente Jair Bolsonaro, que é a primeira vez que eles se viram. O Macron assumiu aquele compromisso dele com o Acordo de Paris, também posteriormente com o acordo ali do Mercosul, prometeu, né, fazer um gesto ali para a preservação, para o reflorestamento também da Amazônia, porém, dias depois, o Bolsonaro acabou demitindo alguns cientistas. Depois teve o episódio do Bolsonaro preterir o encontro com o ministro do exterior da França para ir a um barbeiro. Cortou o cabelo, lá teve o vídeo que ele gravou, né? Exatamente. E agora, esse terceiro gesto, que é, além de achar legal este comentário do Abraham Van Traub, como o Macron falou, né, que ele achou bom um ministro dele o insultá-lo, ele também acabou fazendo aí algumas observações desrespeitosas. Vamos rodar de fundo, Murilão, o vídeo do Macron falando isso durante a coletiva, após ser questionado aí por um repórter. E aí o que ele diz? Ele fala: olha, o Bolsonaro fez comentários extraordinariamente desrespeitosos em relação à minha esposa. O que posso dizer? É triste, mas é triste sobretudo para ele e para os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras têm, sem dúvida, vergonha de seu presidente. Penso que os brasileiros, que são um grande povo, têm um pouco de vergonha de ver esse comportamento. Eles esperam, quando se é presidente, que se comportem bem em relação aos outros. E como eu tenho muito respeito e admiração pelo povo brasileiro, espero rapidamente que eles tenham um presidente que se comporte à sua altura. Foram as palavras, então, do presidente Macron, que recebeu, então, Edgar, a solidariedade da nossa verdadeira diplomata, a Gretchen, né, que pelo Twitter, né, colocou ali
o seguinte: perdão, presidente Emmanuel Macron. Brigitte Macron é uma mulher maravilhosa e inspiradora como você. Eu a admiro e amo muito a sua história. Foi a publicação da Gretchen, depois ela fez uma outra publicação também pelo Instagram, no mesmo sentido. E aí muita gente foi encher o saco da Gretchen, Fefito, dizendo que ela era biscoiteira, que ela estava querendo chamar atenção. Aí ela foi para os stories, Edgar, e gravou um vídeo. A gente vai ouvir o que a Gretchen falou agora aí também. Sim. Mais uma vez defendendo a sua posição com relação à colocação da frase do Macron. Vamos ouvir. Então, me posicionando como mulher brasileira com quase a idade da esposa do Macron, quero dizer que nós mulheres temos mais aqui a achar que ele foi extremamente gentil e delicado, não respondendo da mesma forma. Então, mais uma vez, perdão, presidente Macron, por esse comentário infeliz, e dizer que nós, mulheres brasileiras, estamos com a sua esposa, que tem uma história linda e que é uma mulher maravilhosa. Beijo. Tá aí, solta o piripiri de novo, Edgar, porque tá aí um gesto educado, respeitoso, fala bem. Ao que consta também, já fritou hambúrguer também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então tem todas as credenciais aí. A nossa querida Gretchen, se eu fosse o Bolsonaro, eu ficava de olho nesse nome. Só pra fechar toda essa história, Edgar. Você tá sendo ardiloso, Vini. Não, tem que tratar com bom humor às vezes, mas né? olha, é difícil, hein? Só pra fechar a história, ontem também houve o anúncio aí do Macron sobre a ajuda, né, o dinheiro aí em torno de 20 milhões de dólares para a Amazônia, que o governo brasileiro, no primeiro momento, teria recusado. Hoje, pela manhã, o Bolsonaro falou sobre isso. O Onyx Lorenzoni disse que não ia aceitar, a princípio, né? Hoje, pela manhã, o Bolsonaro falou novamente sobre isso e disse que aceita mediante desculpas do presidente Macron. O que ele falou? Ó? Primeiramente, o seu Macron tem que retirar os insultos que fez à minha pessoa. Ele me chamou de mentiroso e depois informaram que a nossa soberania está em aberto na Amazônia. Para conversar ou aceitar qualquer coisa da França, que seja das melhores intenções possíveis, ele vai ter que retirar essas palavras. E daí a gente pode conversar. E depois o Bolsonaro encerrou a entrevista, Edgar, quando perguntado sobre a polêmica envolvendo a Brigitte Macron. Olha as palavras dele. Eu não coloquei aquela foto, alguém que colocou a foto lá. E eu falei para não falar besteira. Não queiram falar da questão familiar, porque na questão familiar pessoal eu não me meto. Sempre respeito o cara para não entrar nesta área. Gente, ele falou não humilha, né? Ele falou não humilha, kkkk. Pelo amor de Deus, gente. Qual é o problema das pessoas desse governo de fazerem uma coisa... Todo mundo vê que fizeram uma coisa e depois voltam pra dizer que não fizeram. Pelo amor de Deus, é meio que desconfiar que o povo brasileiro é burro até com meme. Não é possível. Em vez de se preocupar com o governo francês pedindo desculpas, sabe com que o nosso presidente podia se preocupar? Podia se preocupar em responder por que o Ministério Público lá do Pará avisou ao IBAMA, um órgão do Ministério do Meio Ambiente, 3 dias antes do tal Dia do Fogo, que haveria queimadas lá no Pará, lá na Amazônia. Ou seja, o governo sabia que isso ia acontecer e nada fez. Essa é uma boa questão, por exemplo, porque aí... O dinheiro que o G7 está oferecendo poderia ter mais utilidades, não é mesmo? Isso é só um questionamento importante a se fazer. A Gretchen fez algo que, de fato, um bom embaixador deveria ter feito, por incrível que pareça, para você ver a loucura que anda esse país, não é mesmo? A Gretchen tá dando mais moral para o Brasil do que os nossos políticos. Eu, sinceramente, acho que a Gretchen, que fala muito bem francês por ter morado em Mônaco, arrasou. Agora eu queria trazer um outro lado dessa questão. A gente tem que olhar, e aí, claro que vai vir a turma que vai dizer que isso é mimimi, mas não é. A gente podia ter feito esse meme, quer dizer, algum fã do Bolsonaro poderia ter feito esse meme, ao contrário, né? Por que a gente tá comparando as duas mulheres, uma jovem e uma mais velha, como se elas fossem troféus para esses homens poderosos ou qualquer coisa do tipo? Por que ninguém comparou, por exemplo, o currículo do Bolsonaro e o do Macron? Ou mesmo a aparência física? Porque numa dessas, a Brigitte dorme... Depois. Não, vários memes foram feitos depois de resposta. A Brigitte dorme com o bonitão e a Michelle acorda com o nosso presidente. Então, assim, esses memes poderiam ter acontecido da mesma maneira e também não seriam recomendáveis. Eles, inclusive, foram feitos como resposta a um meme bem machista. Então, assim, de verdade, desculpa, Brigitte, o povo brasileiro tá precisando aprender a tratar a mulher do jeito que ela merece.
Olha, pessoal, realmente os comentários do presidente brasileiro nas redes sociais são très bizarres, très absurdos. Eu acho justa a indignação do presidente Macron. Até ele foi bem enfático, né? Ele falou c'est triste. E eu digo isso até por uma questão de coerência com análises anteriores, né, que eu já fiz aqui. O ad hominem, a crítica à pessoa, ela empobrece o debate público, certo? Uma coisa são divergências políticas e comerciais, isso orbita o plano das ideias, a esfera pública desses líderes políticos. Outra coisa, né, são as considerações de natureza pessoal com o objetivo de zombar, de provocar e até de desestabilizar o seu par, que a gente falou, né, em direito internacional, às vezes é aliado, às vezes é competidor. E é preciso deixar uma coisa muito clara, né? Deboche, acusações pessoais e grosserias são as armas de quem já perdeu o argumento, são recursos dos levianos, né? Quem está com a razão deve também exercitar a sua superioridade moral para evidenciar o comportamento patético dos seus opositores. E nesse caso, Bolsonaro-Macron, o escárnio tem a agravante de envolver o quê? A família do agente político, já falamos disso. Percebam que é a mesma linha de raciocínio que eu percorri para criticar a imprensa quando ela escarafunchou o passado da avó da primeira-dama brasileira, Michele. E também para criticar o presidente brasileiro quando ele trouxe à tona de forma totalmente não provocada as circunstâncias nebulosas da morte de um ex-militante durante o regime militar. Outra agravante, é muito difícil manter uma relação profissional ou mesmo, nesse caso aqui, uma relação diplomática saudável com quem te ofende no nível pessoal, ainda mais publicamente. Né? Percebam o desafio que é ter que lidar com quem tenta te destruir na arena pública, apelando para considerações pessoais. Esse tema é muito delicado. No caso Brasil-França, isso tem consequências econômicas e geopolíticas. A má vontade do Macron com o Brasil, né, extrapolando o âmbito político e se tornando uma questão pessoal, pode nos custar muito caro enquanto nação. Portanto, assim, feita essa crítica, longa crítica aí ao comportamento do presidente brasileiro nas redes sociais, isso também não pode ser pretexto para o presidente francês insistir na questão da internacionalização da Amazônia como ele fez, certo? Esse é o maior absurdo de todo esse episódio e a mídia brasileira ela tem uma obrigação moral de não endossar, aliás, de combater, certo? Essa falsa narrativa ambientalista. Eu já disse aqui no Morning Show que é infinitamente melhor ter a sensibilidade ofendida do que a carteira assaltada. E aqui dá pra gente fazer uma analogia. A internacionalização da Amazônia é um roubo à luz do dia contra o Brasil e é uma afronta à soberania nacional. Esse governo onde a desinformação, né, e a desonestidade intelectual imperam aí no sentido de deixar conturbado o ambiente, onde dentro do caos procura-se propagar aí uma política ideológica através das ações, não só dos ministros que compõem, mas das pessoas que buscam a todo instante, independentemente da situação, relativizar em torno desses absurdos que a gente vê, né, para centrar aqui na questão do ocorrido trazido aí pelo Vini no nosso assunto de hoje, relacionado à fala grotesca, grosseira, né, do Bolsonaro endossando aí um tweet infantil até, parece que a gente está falando de uma briguinha de garotos da 5ª série, né, que fala, você é feio, mas a sua namorada é feia. Olha onde estamos, o ministro da Educação se envolvendo. Eu acho que o pano de fundo e o que deve ser mostrado e falado é isso, independentemente de você concordar com a política internacional do Macron, a questão da soberania brasileira em torno da Amazônia, a meu ver, está garantida e o Brasil é soberano e pode nortear e decidir as políticas que vão ser implementadas no sentido de proteger a maior floresta tropical do mundo. Agora, ao mesmo tempo que eu sou capaz de entender que a gente não pode perder a capacidade de nos indignarmos com as coisas ilícitas da política, com as coisas relacionadas à corrupção, com o mau uso do dinheiro público que é pago pela gente, pelos impostos que a gente paga, eu acho que não dá para se banalizar aí a estupidez, né? Eu acho que a gente tem que ser crítico mesmo e não normalizar esse absurdo, né? Essa frase
para centrar aqui no cerne da questão, essa frase do Bolsonaro, ela é recriminável até no ambiente de botequim, onde se fala sobre o efeito de álcool, onde se fala as maiores besteiras, até num botequim, num código ali de civilidade, né, dos homens, né, você vai recriminar uma fala como essa, você vai diminuir e desacreditar uma fala como essa. Não dá pra gente achar que o governo se faz com conversas de botequim, o governo se faz com diplomacia, o governo se faz com frases à altura, voltando a atenção para os reais problemas das nações e das inter-relações das nações. Olha, o que foi dito é lamentável mesmo, e eu tô aqui também falando désolé, Madame Brigitte, porque, cara, é inaceitável que a gente possa normalizar uma tosquice tão grande e a todo instante se deparar com uma nova que vai se superando a cada dia na política brasileira. Agora, 10 horas 38 minutos. Paulinha, eu quero que você entre neste papo agora, dando uma guinada para dar um respiro, para dar uma oxigenada aqui. Vamos, Ed, mudar de assunto, porque hoje a gente vai saber mais aqui no Morning Show sobre o programa Jovem Aprendiz. Aqui com a gente no Morning, a gerente de aprendizagem do CEE, Elaine Bacalá. Bom dia, Elaine. Bom dia, Paula. Bom dia a todos que estão nos ouvindo e nos vendo também. Vamos lá, Elaine, conta pra gente o que diz a lei da aprendizagem. Bom, a lei de aprendizagem, além de ser uma lei propriamente dita, é a única porta legal para o jovem entrar no mundo do trabalho, né? Então, ela contempla jovens de 14 a 24 anos incompletos que estejam cursando o ensino médio regular ou que tenham concluído o ensino médio. São jovens, né, em prioridade de vulnerabilidade social. Eles ingressam no mercado de trabalho através dessa oportunidade. O programa prevê uma capacitação prática, eles trabalham na empresa e também tem encontros pelo menos uma vez por semana para uma capacitação teórica. Bom, nessa capacitação, o que a gente passa para eles é o mundo corporativo, como isso funciona, né? Conceitos do mundo do trabalho que certamente vão ajudar em toda a carreira profissional desses jovens. Elaine, é verdade que o programa Jovem Aprendiz ele ajuda a combater a evasão escolar? Muito, muito. Para ele permanecer no programa Jovem Aprendiz, ele precisa continuar os estudos, né, no ensino médio regular. Caso ele não continue, ele acaba perdendo a oportunidade do programa Aprendiz. E 4 de cada aprendizes que concluem o programa, de 4, 3 ou estudam, ou trabalham, ou fazem as duas coisas. Então, a gente acaba dando uma oportunidade para ele, para que ele continue evoluindo, seja na carreira profissional, ou seja nos estudos. Bom, você já falou um pouco aqui do que é que o aprendiz ganha, né, participando disso, mas e as empresas? O que é que ter um jovem aprendiz acresce às empresas? As empresas que contratam esse jovem, ela ganha, né, a oportunidade de ter uma pessoa muito, muito faminta de conhecimento. Eles são muito engajados, buscam o resultado da empresa, compram a ideia, eles realmente são envolvidos por aquele ambiente corporativo e eles estão sedentos de conhecimento. A maioria das empresas que contratam, elas não estão interessadas só em cota, pelo menos boa parte delas já perceberam que contratar um jovem aprendiz é muito mais do que cumprir uma lei, né? Além disso, eles fazem uma oxigenação no quadro de colaboradores. Hoje em dia, para o crescimento do negócio, ter jovens compondo equipe é fundamental. Obrigada, Elaine. Olha, e você que ouviu aqui tudo que a Elaine Bacalá do CIE explicou pra gente, que ficou interessado, quer se tornar um jovem aprendiz, faça o seu cadastro em www.ciee.org.br e tenha acesso a vagas e aprendizagem. Obrigada, Elaine. Eu que agradeço. Bom dia. Agora 10h41, horário de Brasília. Foi o pai do nosso convidado de hoje que disse a ele, anos atrás, lembre que você tem uma escolha a fazer. É provável que tenha sido o conselho mais importante da vida dos dois. Naquele momento, o adolescente chorava a realidade de ter ficado cego depois de uma longa luta travada em consultórios e hospitais, onde havia passado por 17 cirurgias nos olhos. As palavras do pai foram processadas com calma e depois de algum tempo surtiram efeito. O filho fez a escolha, elegeu a educação como força motriz de uma jornada que ele leva com altivez e bom humor. O pai, imagino eu,
com grande margem de acerto, não restou outra coisa senão o orgulho desmesurado de ver o filho ganhar o mundo e os holofotes quando o assunto é renovação da política. O nosso convidado de hoje, meus amigos, é deputado federal e seu nome é Felipe Rigoni. Ele atua pelo PSB do Espírito Santo, a quem dou as boas-vindas aqui a este programinha de rádio. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Felipe? Pô, muito prazer, Edgar, estar aqui. É um prazer enorme conversar com todos vocês. Vamos lá, eu já inicio o seguinte, sobretudo na última eleição, o conceito, ou pelo menos o desejo de renovação na política, Felipe, ganhou uma importância grande, em detrimento, é claro, do que convencionou se chamar de velha política. Com certeza. Quais foram os cuidados, quais são os cuidados e quais cuidados é preciso tomar para que esse processo que traduz um sentimento popular não acabe aí por criminalizar de alguma forma a política como um todo? Olha, eu acho que a coisa mais importante aqui do que vem se chamando de nova política, eu já não gosto muito desse nome porque separa muito, é quando a gente coloca as evidências científicas e os contextos locais na frente das nossas decisões, né? Eu acho que em todo momento, assim, quem quer de fato, entre aspas, renovar a política, precisa sempre estar atento ao que a ciência está dizendo sobre cada assunto, que dados você tem para tomar aquelas decisões e como que esses dados, né, como que essa decisão pode influenciar na realidade local. E acima de tudo, assim, eu acho que o diálogo é muito importante. E é aí que a gente se encontra com o que está se chamando de velha política, porque, querendo ou não, estamos todos lá para decidir pelo Brasil. Se a gente não dialogar, ninguém decide nada. Olha só, Felipe, logo de cara aqui eu quero passar aqui a bola para um convidado mais que especial. Eu brinco com ele que eu estou aqui há 7 anos, algo assim, na Jovem Pan, e nunca tinha tido o privilégio de tê-lo dividindo o microfone comigo, que é o jornalista Marcos Fidalgo, nosso companheiro aqui da PAN, né? Pós-graduado em jornalismo, literário e escritor, lançou em 2016 seu primeiro romance, Mussolini. Além da inteligência, pelo menos, né, mais uma coisa une vocês dois, que é a deficiência visual. Então eu dou as boas-vindas ao Marcão. Seja bem-vindo, Marcão. Pode ficar à vontade aqui. Na verdade, as suas perguntas é que interessam, Marcão. Seja bem-vindo, viu? Não, a de todos nós. Obrigado, Ed. A gente só dividia a Copa até agora a gente vai dividir o estúdio. É verdade, tomando cafezinho. Exatamente. Felipe, obrigado aí pela sua presença, e a gente vai ter uma conversa olho no olho aqui. É verdade. De cego para cego. Felipe, você demonstrou bastante autonomia e bastante independência em relação ao seu partido na votação da reforma da Previdência. Exato. Você votou a favor e seu partido, o PSB, ele orientou os deputados a votarem contra a medida. E as pessoas com deficiência, comigo é assim, imagino que com você também seja, em sua maioria elas têm uma busca constante pela autonomia, pela independência. E eu gostaria de te perguntar até que ponto a sua busca pela independência física, ela contribuiu e contribui com essa sua independência política e partidária que você tem demonstrado lá na Câmara. Cara, essa foi a melhor pergunta que já me fizeram nos últimos tempos. Olha, eu acho que com certeza ela influencia na medida em que, ao buscar a minha independência, eu tive que ir pela educação. E assim, eu sou cego, mas eu sou muito ruim de ser cego, eu fico falando, porque eu não sei andar de bengala. Aliás, eu sei, mas nunca gostei muito de usar. Eu dei errado com o conguinha, porque meu conguinha me jogou num poste, aí eu cansei dele, não deu muito certo. E aí eu fui ganhando a minha autonomia através de duas coisas: das relações que eu construí com as pessoas e do meu estudo. Então isso acabou influenciando muito nas minhas opiniões econômicas, sociais e etc. Então com certeza isso teve uma influência grande, muito mais pelo processo de conquistar a minha autonomia física, que acabou levando para eu também querer uma autonomia política, né? Não só do partido, mas também de todas as outras opiniões que eu acabo tendo. Deputado, o nosso governo, o Congresso, estava preparado para ter um representante deficiente visual, no sentido de que os sistemas estão adaptados para isso, as coisas estão em libras. Você sentiu alguma dificuldade ao assumir o cargo? Olha, ninguém está preparado para enfrentar uma situação que nunca viu.
E o Congresso nunca teve um cego por lá. Né? Pelo menos não como deputado. Tem outros cegos lá como servidores. E aí o que aconteceu? Eles tiveram uma disposição muito grande para adaptar as coisas muito rápido. Então o pessoal da Coordenadoria de Acessibilidade colocou tudo em áudio muito rapidamente para mim. E eu também acabo não precisando tanto desses recursos de acessibilidade, justamente porque eu faço tudo muito junto das pessoas que trabalham comigo. Né? Então, em termos físicos, assim, estava bem preparado. Agora, existe naturalmente uma questão cultural das pessoas não saberem lidar com a pessoa que é cega. Né? Você chega num cafezinho, aí a pessoa chega o garçom ou a garçonete, pergunta para a pessoa que está do meu lado, ele quer alguma coisa? Só que ele confundiu a deficiência. Né? Então, assim, isso é um processo que ao longo do tempo, e é muito papel meu como cego, que eu preciso mostrar para as pessoas como é que se lida com o cego. A gente tem que fazer ser visto, né? Exatamente. Como pessoa, com a nossa autonomia, né? Com certeza. Ô Felipe, e ainda nessa questão que o Marcão te colocou na primeira pergunta sobre essa tua independência e ter ido contra uma orientação ali do partido, outros parlamentares sofreram com isso também, como a Tabata Amaral, que ficou mais evidenciada pelas críticas que foram feitas aí pelo próprio presidente do partido, pelo Ciro Gomes, que concorreu à última presidência, e por essa associação também dela estar atendendo aí interesses de outros movimentos, as quais o alçaram ali à Câmara dos Deputados. Como é que você vê também esta atuação política, como é que equacionar essa atuação política, sobretudo parlamentar, fazendo parte de grupos que muitas vezes levantam aí bandeiras antagônicas? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, assim, quando a gente fundou o Movimento Acredito, né, a gente tem o nosso manifesto, nós somos, né, a gente acredita na responsabilidade fiscal com uma sensibilidade social muito grande. Né, isso envolve, por exemplo, votar a favor de uma reforma da Previdência que a gente acreditou que era muito mais positiva do que negativa. E eu não acredito que isso seja antagônico aos partidos que nós fazemos parte. Né, o que eu acho que acabou ficando ruim é porque os dois partidos fecharam questão contra a reforma da Previdência e acabou tentando minar a independência que a gente tinha acordado antes de nos filiarmos, que a gente ia ter. A gente assinou uma carta de independência com ambos os partidos. E a gente é super alinhado em várias outras bandeiras, por exemplo, educação, nas questões sociais, na ciência e tecnologia. Mas na economia a gente é um pouco diferente. Eu não acredito que isso tem que dividir a gente a ponto de nos tornarmos antagônicos. Felipe, só um segundo, Ed, eu te devo desculpas. Eu acabei de cometer o erro que você falou que as pessoas cometem com você confundindo deficiências. Eu quis dizer adaptação em braille e não em libras. É verdade. E me perdoe por isso. Fica tranquilo. Você falou libras, eu nem ouvi. Eu também. Eu confundi as deficiências. Eu ouvi pensando em braille. Engraçado isso, né? Prefeito, quando você for falar sobre esse assunto, melhor você deixar para quem tem lugar de fala. O Marcão aqui. Mas eu não tô falando, eu tô perguntando, diretor, a seu pedido. De braille eu só sei o meu andar no prédio. Ô Felipe, essa questão que você colocou, né, da falta de conhecimento na maneira de lidar com deficientes visuais na Câmara, você já colocou pra gente, é o primeiro deputado cego da Câmara dos Deputados, e você se engaja em temas que normalmente não são próprios de quem tem algum tipo de deficiência. Vou explicar, você é relator de alguns projetos importantes na Câmara dos Deputados, Caixa 2, por exemplo, e a PEC do teto dos gastos, né? Exatamente. Normalmente, pessoas na sua condição tratam de propostas que dizem respeito à própria condição, né? Muita gente se surpreendeu com isso. Como você lida? Foi uma coisa premeditada de exatamente dar vazão e encabeçar essas pautas exatamente para sair desse estereótipo, digamos assim? Olha, o que acontece é que eu sempre tive eu sempre gostei muito da questão econômica e foi sempre o assunto que eu mais estudei na minha vida. Né? E obviamente que eu também lido com questões de deficiência. Né? Tem uma pessoa no meu gabinete que só lida com essa parte para nos auxiliar. Agora, se você está numa situação em que um país tem 13 milhões de desempregados, né? Em nível de corrupção muito grande, né? Com 63 milhões de endividados, se você não resolve a questão econômica, não adianta eu fazer mais direitos para pessoas com deficiência. Né? Não vai ter dinheiro para pagar esses direitos.
Então, acho que, em primeiro lugar, assim, nós estamos numa situação no Brasil em que, se a gente não resolver o problema fiscal do governo, o problema da ineficiência governamental e como isso acaba afetando todas as pessoas, inclusive as deficientes, não adianta eu fazer uma pauta específica como do deficiente. E, de novo, assim, sempre foi a matéria que eu mais estudei. Economia, eficiência governamental e etc. Sim. E você utiliza, deputado, como exemplo, os países nórdicos, né? Especialmente o modelo sueco. Exato. De política fiscal. Política fiscal, né? De desenvolvimento. Você acredita que aqui no Brasil a gente conseguiria em algum momento atingir esse modelo? Ou isso ainda é uma realidade muito distante? Os nossos partidos ainda têm outras prioridades, outros projetos? Ou você acredita que é possível a gente convergir para esse tipo de modelo de desenvolvimento, de tributação, enfim? Olha, eu acredito sim, especialmente na política fiscal. Porque o que aconteceu na Suécia foi que lá no início dos anos 90 eles estavam numa crise muito, muito grande. E eles perceberam que se eles não arrumassem a forma como eles gastam o dinheiro público, nada ia dar certo naquele país. E eles fizeram uma baita de uma reforma fiscal, colocaram um teto de gastos que acontece ad eterno para sempre. Ele é móvel, então a cada 3 anos eles renovam o teto de gastos deles. E isso acabou impondo uma disciplina no parlamento de que eles de fato discutem as prioridades do gasto. Isso não acontece no Brasil. Por que não acontece no Brasil? Porque a gente sempre acha que a gente vai arrumar um pouco mais de dinheiro. O problema é que a gente chegou num ponto que não vai arrumar mais dinheiro. Então, ou a gente faz essas reformas, a harmonização das regras fiscais, para impor uma disciplina de alocação de recursos mesmo no parlamento, ou a gente vai sempre ter problemas sociais. Porque, no fim das contas, se a gente quer resolver o problema da desigualdade no Brasil, que com certeza é um dos nossos maiores, o problema da pobreza e o problema da falta de prosperidade econômica, a gente vai ter que começar a priorizar melhor o gasto público. A gente tá aqui na Jovem Pan conversando com o deputado federal pelo Espírito Santo, Felipe Rigoni. Ele é deputado pelo PSB. A gente já retoma nessa conversa, agora 11 horas 1 minuto, horário de Brasília. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. A Jovem Pan conversa sobre a importância da pesquisa no Brasil para o desenvolvimento global dos estudos da esclerose múltipla com Jefferson Becker, presidente executivo do Bectrims. Existem as pesquisas desenvolvidas aqui, né, primariamente desenvolvidas aqui, e a participação nesses grandes pesquisas farmacológicas, que na maioria das vezes, quase totalidade delas, são desenvolvidas no exterior, né, mas que o Brasil tem participado. Então, hoje, vários centros no Brasil incluem pacientes com essas medicações que estão sendo testadas, né, que para mostrar se elas realmente têm benefício ou não. Qual a vantagem de participar de pesquisas como essa? A vantagem é que a gente consegue incluir pacientes brasileiros, né, muito antes no tratamento. Este é Jefferson Becker, presidente executivo do Bectrims. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Já retomamos aqui na Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Na Jovem Pan. Agora 11 horas 8 minutos, horário de Brasília. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. A Jovem Pan conversa sobre os estigmas enfrentados pelos pacientes com esclerose múltipla com Bianca Oliveira, neurologista e coordenadora do Centro de Referência em Esclerose Múltipla da Paraíba. Muitas vezes o chefe daquele paciente acha que é preguiça, que ele está enrolando, né, que é mentira o que ele está sentindo, o colega de trabalho não acredita. E como é uma doença que tem uma flutuação de sinais e sintomas, né, então às vezes ele está um dia bem, no outro dia
dia ele não está, aí ficam achando que é tudo uma farsa, que na realidade não possui aquela doença. Muitos pacientes precisam ficar andando com a carteirinha de identificação ou com o laudo para ficar mostrando de que de fato possui aquela doença, que não é uma invenção dele. Esta é Bianca Oliveira, do Centro de Referência em Esclerose Múltipla da Paraíba. Cobertura do 20º Congresso Brasileiro de Esclerose Múltipla. Uma realização Jovem Pan e Roche. Jovem Pan Morning Show. A gente segue aqui no Morning Show com o nosso entrevistado de hoje, ele que é o deputado Felipe Rigoni, pelo PSDB do Espírito Santo. Vai lá, Paulinha. Eu queria perguntar para você, deputado, porque você estava falando aqui na sua crença no que é científico, né? No que diz a ciência, no que já foi comprovado nos dados e tal. E hoje em dia, não sei, essas coisas têm sido questionadas também, né? Tem bastante. Eu queria saber como que é, dentro do ambiente ali da politicagem, o quanto isso é ou não levado a sério, né? Os fatos científicos. E como é que anda esse seu plano do Partido das Evidências Científicas? Porque se tivesse partido, eu acho que vai ser o primeiro que vai me interessar. Aí, quem sabe, eu vou aderir. Olha, em primeiro lugar, assim, foi uma surpresa, inclusive, positiva quando eu cheguei na Câmara, ver, talvez pela renovação, talvez por novas práticas que antigos deputados estavam fazendo, como que eles estavam, de fato, preocupados com ter mais dados sobre as decisões que a gente ia tomar. Agora, é claro que nem sempre a evidência científica ela é absoluta para uma direção só, né? E aí você tem diferentes discussões, aconteceu isso muito na Previdência, né? Muita gente colocava evidência de um lado, evidência de outro. Claro que algumas evidências um pouco mais distorcidas. Agora, eu achei que foi uma surpresa positiva ver quantos deputados que de fato estão preocupados em entender qual é o dado que temos sobre cada realidade. Agora, quanto ao Partido das Evidências Científicas, eu ainda não sei. Nós vamos, primeiro, acho que ter mais políticos que preocupam com isso. E quem sabe um dia a gente vê um partido como esse. Vou passar a bola pro Caio. Eu achei engraçado o que você falou. E a Paulinha traz esse dado do Partido das Evidências Científicas. E você falou dos dados distorcidos, né? Muitas vezes acontece. Evidências distorcidas, né? Esse é um grande perigo da atualidade, né? Muito se fala na era da pós-verdade, da manipulação de dados, né? De acordo com interesses que querem ser impostos ali, né? É uma preocupação também, né? Sim. Saber onde você está colhendo esses dados, né? E a forma de você interpretar o dado. Às vezes é muito mais na forma de interpretação do que no dado em si. Então isso pode ser um problemaço. Isso aconteceu muito na Previdência, por exemplo. Sim. Fala, Caio. Deputado, bom, em primeiro lugar, né, queria fazer aí um cumprimento especial a você, ao Marcão, que é nosso companheiro de redação, porque é uma honra, né, compartilhar a bancada com pessoas que são um verdadeiro exemplo na superação de adversidades. A postura de vocês é uma lição para uma sociedade cada vez mais vitimista e hipersensível. Você mencionou que você tem um assessor dedicado especialmente à causa da deficiência, né? Exato. E nós tivemos aqui no Brasil, em 2018, uma campanha presidencial que, entre outros fatores, foi inédita pela inclusão dos portadores de deficiência auditiva. Isso foi coroado, né, por um discurso belíssimo, né, inclusive, que foi muito elogiado, inclusive aqui no Morning Show, pela primeira-dama, que foi feito em Libras. Foi muito emocionante, inclusive. Né, e até a tradutora se emocionou, né, enfim. Sim. Simbolicamente, o gesto foi belíssimo, mas o que nos interessa agora, né, aos brasileiros, que inclusive ficaram tocados, né, por esse gesto da primeira-dama, quais as políticas do governo federal que estão sendo implementadas, né, e a legislação, em termos de acessibilidade, essas coisas, quais as políticas federais que estão sendo implementadas no sentido de trazer e de incluir a população portadora de deficiência? Olha, em primeiro lugar, e de fato foi super emocionante o discurso da Michelle Bolsonaro, né, naquele dia, que de fato foi algo muito simbólico. E, antes de mais nada, o que a gente precisa para trazer mais autonomia para as pessoas com deficiência? Eu acho que são dois grandes passos, tá? Primeiro é um passo educacional,
A gente precisa de realmente uma educação mais inclusiva, que inclua as pessoas com deficiência junto com as pessoas que não têm deficiência. Isso é muito importante, mas obviamente com as adaptações necessárias para ela ter autonomia na vida intelectual e educacional dela. E, em segundo lugar, um grande passo que a gente precisa ter é um passo na inclusão no mercado de trabalho. Porque hoje você tem um fenômeno muito estranho no Brasil, que você tem uma série de empresas tomando multa todos os anos porque não consegue cumprir as cotas de pessoas com deficiência, e tem uma série de pessoas com deficiência que estão desempregadas. Por quê? Falta de capacitação para o mercado, e 2, falta de informação. Nesse sentido, o que está acontecendo, ou melhor, o que não está acontecendo no governo nesse momento? A gente tem um problema nesse momento na Secretaria do Ministério da Educação, que trata de educação especial. Está sendo trocado, inclusive, o secretário, vai ser o Decotelli, antigo presidente do FNDE. Vamos ver até quando, né, deputado? Exatamente, tem esse problema também. Só que ele é uma pessoa super dedicada a essa causa e muito consciente disso. O que estava acontecendo até então é uma segregação muito grande. Obviamente, mais concentrado nos deficientes auditivos, mas em relação a todos, o que estava acontecendo? Um movimento muito grande de levar essas pessoas cada vez mais para instituições de educação especial. E aí são o quê? A Paz, Pestalozzi e outras instituições que fazem, sim, um trabalho muito importante, mas essencialmente clínico e não educacional. E se você leva todos os deficientes para serem educados em instituições como essa, você vai ter ainda mais segregação na sociedade. E por que, quando eu respondi uma pergunta aqui, por que as pessoas não sabem lidar com pessoas com deficiência? Porque não encontram na rua. É simples assim. Não sabe o que fazer quando encontrar. E quanto mais você tira as pessoas com deficiência das escolas que as pessoas que não têm deficiência estão, mais segregação vai ter. Isso é uma preocupação enorme que a gente está tendo agora. E com a troca agora do secretário, acreditamos que isso vai ter um redirecionamento e vão ter uma política um pouco melhor. Fala, Marcão. Ô, deputado, e como que é o seu relacionamento com os demais deputados lá na Câmara? Eles te auxiliam? Você, por exemplo, já segurou no braço do Frota alguma vez? Já segurei no braço do Frota. É bombadão. Tá fortinho. Cara, a minha relação com os deputados tá muito boa, inclusive. Eu fiquei até surpreendido com a recepção que eu tive por todos os deputados. E especialmente depois do meu primeiro discurso, que eu acabei abrindo, fazendo pontes do PT ao PSL, isso me deu portas muito abertas em todos os partidos. Então eu tenho uma relação muito boa com praticamente todos os deputados que eu consigo me relacionar. Então, mas existe algum político de quem você jamais aceitaria uma ajuda para atravessar uma rua, por exemplo? Não, por enquanto não. Porque na relação comigo todos foram super educados e muito éticos, inclusive, na relação comigo. A gente acaba tendo que lidar com todos os tipos de pessoas, Exato. de opiniões, né? Acho que a deficiência, ela provoca isso, né? E tem uma questão, Marcão, que quando eu fui eleito, eu tive uma aula do Renova BR, sobre mandatos, etc. E uma das aulas foi com o Nelson Jobim. E eu fiquei super encantado com a aula dele. E entrei em contato com ele para ver se ele topava fazer uma conversa 1 a 1 comigo. Ele topou, fiquei super honrado, inclusive, eu fui lá. E ele me disse um negócio que eu nunca vou esquecer. Ele falou o seguinte: Felipe, na política você não escolhe o seu interlocutor. Você simplesmente senta e negocia com ele. Porque ele já foi escolhido por você. Foram as pessoas que os escolheram. Então, não importa se você gosta ou se você não gosta pessoalmente de alguém. É você e os outros 512 deputados que vão ter que decidir pelo Brasil. Exato. É melhor que decidam bem. E na deficiência a gente tem que ser bastante político também, né? Tem. Porque a gente nunca sabe quem é a pessoa que uma hora vai prestar um auxílio pra gente, vai ajudar a gente a atravessar uma rua, se ele é de esquerda ou de direita, enfim, se ele é petista, tucano, PSL, enfim. Com certeza. A gente tem que ser político com todo mundo. Com todo mundo. Ô, Felipe, Exato. como que é o acesso lá na Câmara? Ela é adaptável a quem tem o seu tipo de deficiência, não? Não, infelizmente não. Tá? Ela é adaptada para mim, que sou deputado. Mas não é adaptada para outras pessoas com deficiência. Inúmeras vezes, pessoas que são deficientes visuais foram visitar meu gabinete
e levaram tipo 40 minutos para chegar no meu gabinete. Caramba. Nossa. Porque lá é tudo muito amplo, muito aberto, não tem piso tátil. Infelizmente, os policiais legislativos não podem sair dos seus postos para auxiliá-los. O milagre é que eles acabaram chegando. Chegou, o menino era bom. Quer dizer, o lugar que deveria servir de exemplo, né? Exatamente. Mas E por que não que é acessível a todas as pessoas que têm deficiência. E por que pra você é adaptável? Porque eu sou deputado. E isso é um negócio que me deixa muito puto, inclusive. Porque eu tenho muita ajuda de quem já trabalha comigo. Eu não preciso da ajuda do pessoal da Câmara, mas as pessoas que chegam lá precisam. Felipe, eu te visitar, então acho que eu vou demorar 2 horas para te encontrar. Não, mas aí você me liga e a gente busca lá. É o que a gente tem feito agora. Liga pra gente que a gente vai buscar. Deixa eu tentar entender aqui um pouco do universo que você vive diariamente ali e que se estende ao Marcão também, né? Essa questão, a visão ajuda você a detectar pelo jeito de corpo da pessoa, pelas atitudes, pela face, pelas expressões, né? Ela auxilia muito a você detectar, juntando, obviamente, ao conteúdo da fala, ao pensamento exposto por esse interlocutor, a formar aquela opinião sobre as pessoas, né? O ambiente ali do Congresso, da Câmara dos Deputados, ele é muitas vezes hostil, né? É um ambiente de grosserias, inclusive, né? Num lugar não esperado, né? Em que esse tipo de atitude ocorra. Como é que você percebe esse ambiente, tendo com base, na verdade, só a audição ali, né? E não a visão, né? Qual é a dificuldade que você tem para entender na formação, embora você acabou de dizer pra gente que a ação política, ela requer a conversa com vários pensamentos, com vários quadros distintos, né, na política brasileira. Como é que você faz para passar pela sua peneira aí os bons? Olha, eu nunca tive dificuldade de fazer isso por 2 razões. A primeira é que tudo isso que você falou, as feições, né, o jeito o gestual e etc., tudo isso se traduz na voz da pessoa. Sim. Então, se você tá nervoso, a sua voz muda. Perfeito. Se você tá triste, a sua voz muda. Isso. E eu rapidamente consigo perceber isso, eu e o Marcão, porque a gente acabou adaptando com isso aí. E segunda razão, porque eu tenho uma equipe maravilhosa, liderada pela Ingrid, está aqui comigo, inclusive, que é a minha chefe de gabinete, e que sempre que a minha visão não alcança, a dela alcança. Certo. E ela me avisa o que está acontecendo. E o Felipe conseguiu uma façanha, né, Felipe? Você fez um discurso na Câmara, acho que foi em protesto ao Vélez Rodrigues, né? Que estava um falatório na Câmara e ele foi lá e ele conseguiu fazer a Câmara ficar quieta, né? Todo mundo ficou quieto. Eu ia perguntar se você já exercitou esse seu poder aí de alterar a sua voz para conseguir a atenção. Já foi no meu primeiro discurso, inclusive, na verdade estava sendo votado o cadastro positivo, né? Que era uma matéria muito importante para a gente votar. E o que estava acontecendo é que tinha acontecido alguma coisa fora da Câmara, sei lá, o Bolsonaro tinha falado alguma coisa que o pessoal ficou puto. E aí o que aconteceu? O pessoal tava atrasando, obstruindo pra caramba as coisas, só pra marcar uma posição política, né? Na oposição e na situação. E isso me deixa muito nervoso. Assim, uma coisa que mais me deixa frustrado na Câmara é o tanto que a gente não foca na matéria em questão, né? E sim coisas que estão externas ao que a gente está votando. E aí eu subi lá e falei, gente, enquanto a gente está aqui marcando a posição política para atrasar uma votação que a gente já concorda, tem 63 milhões de brasileiros endividados no Brasil. A gente tem que resolver isso aí. E se a gente não votar as coisas rápido e as coisas boas, a gente vai ter um problema muito sério, já estamos tendo, né? Tem 100 milhões de brasileiros sem saneamento básico no Brasil, quase 40 milhões sem água tratada. Tá um negócio assim, tá tudo muito crítico. E tem muita coisa que a gente precisa votar e logo. Então não adianta ficar nessa obstrução ou nesse apoio incondicional a algumas coisas que são externas ao que a gente está votando. A gente precisa focar na matéria em questão e fazer o Brasil andar. Será que dar uma bengalada no parlamentar configura a quebra de decoro? Eu não levo bengala, então não vou saber. Porque às vezes, né, é necessário, né? Talvez eu vá para o Conselho de Ética. Ô, deputado, vou te emprestar uma aí. O senhor falou agora há pouco de dados e números. Sim. Queria que o senhor lançasse mão aí de algumas evidências científicas e falasse se houve já melhora na sua vida amorosa. Porque
há alguns meses no programa do Bial, quando perguntado, o senhor disse que estava pegando só relatoria. Tava mesmo. Esse momento Mas foi muito agora eu divertido tô traindo no as programa. relatorias com algumas outras pessoas. Esse programa foi muito divertido, super sobretudo legal. nesse momento, né? Não, foi muito legal. E assim, eu tô, obviamente, sem tempo pra nada. Mas de vez em quando eu saio com alguém e dá tudo certo. Ô, Felipe, é verdade que você quer ser presidente do Brasil? Cara, é verdade, eu tenho esse sonho, mas eu acho que muito mais importante do que isso é que nesse momento a grande oportunidade de transformação do Brasil é no legislativo. Né? Porque todas as reformas que a gente precisa vão passar por lá. Então acho que o melhor lugar para eu estar agora e pelos próximos anos é no legislativo. Mas sim, eu tenho esse sonho, mas isso é pra frente. Se estivesse lá agora, o que você faria diferente? Um ponto, vai, um que você acha crucial e que você faria diferente desse governo de turno. Eu focaria muito mais nas coisas boas que estão acontecendo. Porque assim, na semana que votou a reforma da Previdência, o presidente brigou com o presidente da OAB, ao invés de vangloriar o fato de termos votado a reforma da Previdência. Perfeito. E porque tem coisa boa acontecendo, de fato. No Ministério da Infraestrutura, por exemplo, tem muita coisa boa acontecendo. Desenvolvimento regional tá super legal. Economia, apesar de às vezes dar alguma outra briguinha com o parlamento, mas tem medidas importantíssimas acontecendo. E infelizmente o presidente não está comunicando isso, né? E deveria estar comunicando. Eu acho que a principal coisa que eu mudaria é isso. Porque ele está pecando muito mais pelo que ele fala do que pelo que ele faz nesse momento. Deputado, essa história desse jogo político que acaba impedindo que as decisões andem, a polarização, me parece que isso te incomoda um pouco. O que é que você acha que seria uma espécie de antídoto para essa situação que a gente vive hoje? Olha, eu acho que isso é muito mais comportamental do indivíduo, que é o parlamentar, do que de algum tipo de sistema ou outro que a gente viva. Mas, obviamente, que o ambiente que as eleições se deram, que é um ambiente extremamente polarizado, contribui para isso acontecer. Então, cada vez mais que a gente não focar nas evidências científicas, na opinião que as pessoas têm sobre cada matéria, a gente vai polarizar sobre algo que, sinceramente, as pessoas não estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas se a economia vai melhorar, se a educação da escola do filho dela vai melhorar um pouquinho ou não. Vai ter emprego. Exatamente. E a gente precisa focar nessas coisas. Assim. Eu acho que quanto mais a gente focar em coisas que são alguma fala do presidente que ele falou um pouco mal, ou alguma fala da oposição que atacou demais, isso só vai piorar a situação. Sim. Se a gente pegar os projetos que estão em questão e começar a pensar como é que eles vão influenciar no Brasil, aí não vai ter tanta polarização. Felipe Rigoni, deputado federal pelo PSB do Espírito Santo, conversando com a gente nessa manhã de terça-feira. Felipe, eu queria agradecer. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu queria agradecer a tua presença aqui. Parabéns pelo trabalho. Siga firme lá. Olha, pode deixar. Muito obrigado pelo convite, pela presença de todos vocês. Foi um prazer enorme estar conversando aqui com vocês. Marcão Fidalgo, inenarrável a emoção de tê-lo conosco nessa bancada. Essa é a melhor pergunta, hein, Marcão? A melhor e a pior. A do Frota. Valeu, Marcão. Obrigado, gente. Vamos lá, Obrigado, a gente segue aqui agora às 11h27, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Bom, a gente só tem tempo para encerrar essa edição de terça-feira do Morning Show. Você que participou com a nossa hashtag aí, muito obrigado pela participação. Você que mandou também, hoje não deu tempo, a gente teve aqui um envolvimento intenso dessa conversa aqui com o Felipe... o deputado Felipe Rigoni aqui com a gente do PSB do Espírito Santo. Mas amanhã tem mais. A partir das 10 a gente volta na programação da PAN com mais um Morning Show. É isso. Muito obrigado pelo prestígio da sua audiência. Tchau. É isso. Cuidem-se. Que ar que a Paulinha deu pro programa de novo, hein? Muita alegria que vem aqui nesse conteúdo. Muito melhor, velho. Você tava com saudades, né, da Pena? É puro talento. Morning Show.